surgimento do hip hop em Angola, né? Yeah. Quando o mundo se abriu em 1989 com a queda do muro de Berlim, o hip hop emergiu no mundo e ficou mais fácil para os africanos, porque até do ponto de vista de geografia, a América está muito distante do restante dos continentes. Os africanos era mais fácil, e até agora é mais fácil um africano ir para a Europa do que para a América, né? A distância e os custos são bem mais altos. Então, a partir daquela data em que o muro abre, o muro cai, o mundo abre-se, o hip hop emerge para a Europa e ficou mais fácil para os africanos. Então, a década de 90 é tido como o surgimento do hip hop em Angola, estás a ver? Por isso é que aquele pessoal daquele tempo é considerado, começou a fazer naquele tempo, e boa parte desse pessoal naquela altura tinha mais ou menos em 90, os que nasceram, por exemplo, em 77 tinham por aí 13 anos, estás a ver? Mas existiam aqueles que nasceram em 75, aqueles que nasceram em 74, então estávamos a falar de pessoas com idades que se compreendiam entre os 15, ou seja, entre os 13 aos 17 anos, mais ou menos, né? São as pessoas que estão entre 35, 36 até bem próximo de 40 anos. Então, mais uma vez, deixa-me dizer e reforçar a ideia que hip hop nasceu no princípio da década de 90 em Angola. Noutros cantos um pouquinho mais cedo, como é o caso do Brasil, um pouquinho mais cedo, mas cá para nós, no princípio da década de 90. E temos alguns mentores, por exemplo, não é? Assim conforme temos visto o África Bambata, né, fez surgir a cultura hip hop, e temos alguns mentores aqui em Angola? Realmente temos, né? Temos mentores, temos pessoas que de alguma forma deram um contributo naquela altura e são aqueles que são considerados velha escola, né? E deixa-me dizer aqui, reforçar a ideia, algumas pessoas pensam que velha escola está associado apenas à antiguidade. Velha escola não está apenas associado à antiguidade. Velha escola está associado à pioneiragem, né? Aquilo que é o princípio de uma determinada coisa, que seja arte ou ciência ou enfim. E no caso do hip hop, aqueles que começaram naquela altura são os pioneiros, são os precursores, são aqueles que de alguma forma merecem todo o respeito. Agora, há lá um problema, né? Existem pessoas que começaram naquela altura e até hoje não conseguiram trazer as suas carreiras um pouquinho para aqui, né? Serem conhecidos entre nós. Então, esses dificilmente um dia vão ser mencionados. Vamos lá ver, eu conheci grupos que deram um grande empurrão a nível da província de Luanda, no caso, como por exemplo aqui, né, hoje ainda Consciência Ativa, do qual fiz parte, liderei o grupo, conduzi o grupo o tempo todo até então colocarmos um ponto final ao grupo. Do outro lado tenho manos como o próprio DJ Gangsta, também sempre deu suporte, mesmo opinando, defendendo, discutindo os conceitos do hip hop, suas origens e tudo mais. Temos ainda o grupo que fazia parte do Toy Ozone e o Robert D e mais alguns manos, que eu acho que chamou-se de K-Pose, eu acho que é isso. E acho que a nível de hoje ainda éramos pouco, mas pelo menos esses eram aqueles que mais força davam ao movimento. Grupos que muito admirei no Palanca, né? Assisti, vi suas evoluções também, e eram grupos da old school, deram um contributo muito pesado. Devo mencionar, e porque admiro até hoje aqueles manos, os Soldados de Rua, que suas almas descansem em paz. Os bradas morreram na sorte, infelizmente. GC Unity não era propriamente um grupo do gueto, porque o próprio nome é um acrônimo para gueto, unidade entre o gueto e a city, não é? Com coisa assim, né? Mas tinha o Cool Cleva que estava aqui da parte do subúrbio, e ali no Coiso, no Palanca, também dava um suporte, e até agora tem dado, mesmo onde está a viver atualmente, um suporte muito grande.
SSP, independentemente da controvérsia, e eu acho que a infelicidade dos bradas, eles surgiram a fazer um rap assim um pouquinho mais alegre, numa fase em que o rap, até a nível da América, estava a ser controlado por undergrounds. Undergrounds como Wu-Tang Clan, undergrounds como Redman, Method Man, undergrounds como Fushnikins, Das FX, por um lado, e por outro lado, que era o lado se calhar mais funkadélico, tinha Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, e tantos outros, né? Então, o rap tinha um peso, por isso é que alguns analistas, e eu concordo, dizem que a melhor época do rap era realmente os anos 90. Tinha um peso tal, falava-se de assuntos mais pesados. E no meio disso, né, no outro lado do mundo, surge os manos a fazerem um rap alegre. Então, se calhar isso foi a infelicidade dos manos, mas deram um contributo de alguma forma, né? Se algum rap tocava na rádio, era o deles, isso de alguma forma é contributo e nós temos que saber valorizar isso. Tinha New Boy da Burda, tinha o Pool da Pool aqui no Coiso, acho que o município é Rangel, tinha os manos tinha os manos Consciência da África, também faziam um bom rap naquela altura, deram muito contributo. E tinha um mano também que acabou por falecer, esqueci o nome do grupo, mas esse também é daqui do Rangel, um brada que dropava muito, um brada terrível. Havia ainda a Nina Harley, hoje é Madame GPL, também deu um bom contributo naquela altura. Hoje o pessoal infelizmente esquece-se de que ela foi realmente das primeiras a fazer hip hop. Se calhar o pessoal também com falta de informação é que esquecem que ela realmente contribuiu, principalmente para o hip hop feminino. Tem um grupo de duas manas que também esqueci o nome, o rap feminino naquela altura já tinha as suas debilidades, até como tem hoje, tanto em Angola como nos Estados Unidos, no Brasil, é sempre escasso, né, termos rappers no feminino. E é basicamente essas pessoas que deram um contributo, né? Se calhar esqueci de um ou de outro, o que é natural nesse tipo de coisas. Afinal, estamos a dar entrevista, estamos a tirar da mente, estamos a vasculhar a mente alguma informação, não estamos a tirar de um rascunho de papel e tudo mais. Então é normal que um gajo se esqueça de alguma coisa, tá vendo? Mas estes são basicamente as pessoas que deram suporte a nível da província. Ok, típico. E na fase do surgimento do hip hop em Angola, quais são as principais dificuldades que alguns rappers na altura passavam, desculpa? Bem, as dificuldades se calhar são as mesmas que hoje. Porquê? Porque o país andou um pouquinho, mas não evoluiu, estás a ver? O país não evoluiu porquê? Porque ontem não tinha mercado, hoje continuamos a não ter mercado. Porquê que eu digo que continuamos a não ter mercado? O mundo hoje tem 7 bilhões de habitantes, né? Angola tem estimativas assim um pouquinho mais otimistas, são perto de 19 milhões. E não conheço ninguém que já tenha vendido 1 milhão. Então o nosso mercado ainda é fraco. 1 milhão de cópias mesmo. Nosso mercado ainda é fraco. Ou 500 mil cópias, pelo menos. Não conheço ninguém. Nosso mercado, nesse aspecto, é fraco. Nos Estados Unidos, vender 100 mil cópias é fracasso autêntico. É aquilo que nós chamamos rocha. Por exemplo, o MC fulano de tal vendeu 100 mil cópias, é fracasso. Mas aqui 100 mil cópias está fixe, está bom. A diferença do ponto de vista demográfico entre Angola e Estados Unidos é diferente. Mas nós também já somos quase 19 milhões. Se somos 19 milhões, pelo menos 500 mil cópias. Porque acredito que boa parte desse pessoal é jovem. Vamos supor que a população ativa, né, que compreende a juventude, é de 7 milhões de habitantes, 8 ou 9 milhões de habitantes. Ou seja, 7, 8, 9 milhões de juventude. Então, a música que fazemos é jovem e apenas conseguimos vender para menos de 50 mil camaradas, é porque estamos mal. Não conseguimos pelo menos 500 mil de cópia, então é sinal de que estamos mal. Isso é sinal de que estamos mesmo mal, muito mal mesmo. Pelo menos
500 mil cópias. Para se dizermos que 1 milhão é muito, pelo menos 500 mil cópias. Tive informação que P-Square vende 8 milhões de cópias. Não sei se é verdade. 8 milhões de cópias na Nigéria. Mas Nigéria também são 200 milhões de habitantes. Ok. Eles vendem 8 milhões. Nós que somos 19, pelo menos 500 mil cópias. Estás a ver? Então, mercado é um pouco isso. A forma como o pessoal adere o produto. E tudo isso deve-se à fraca promoção, principalmente a fraca valorização daquilo que é angolano. Quando se calhar a única coisa que o Hitler implementou na Europa foi o chauvinismo. Isso é patriotismo exagerado, se calhar é a única coisa, né? Porque fez muitos males mesmo dentro da Europa, e o europeu nesse aspecto fica triste, mas se fizesse fora era visto como um herói. Mas o chauvinismo que ele implementou, que ele incutia na mente das pessoas, ajudou a Europa a crescer, e se calhar o europeu não vê as coisas nessa perspectiva. Mas eu já vejo, e em Angola não há esse chauvinismo. Por quê? Até para manutenção de uma empresa qualquer, chama um estrangeiro, um português. Estás a ver? A partir do momento em que não se dá valor ao nacional, também estamos a criar barreiras para a evolução daquilo que se vai fazer a nível do país. Por quê? Porque venda tem a ver com o poder econômico das pessoas. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar os álbuns todos que saírem, desde que me convencerem. Nesse aspecto, é nesse aspecto que eu digo que nós não temos mercado, porque as nossas vendas ainda são muito fracas. O dia que as vendas forem como deve ser, ali, vou dizer que já temos um mercado e já podemos começar a cantar vitória. Mas atenção, não somos os únicos. Boa parte dos palopes tem esse problema. Portugal, por exemplo, também tem esse problema. A nível de rap apenas. Porque o rock vende muito bem, mas rap tem esse problema. Então começamos a ver as debilidades. Se calhar é pelo facto de sermos lusófonos. Se calhar é pelo facto de acharmos que o estilo está associado ao banditismo e cenas do género. Mas, sinceramente, Angola ainda não tem um mercado como deve ser. Ok, muito bem, Cota Gangsta. Nesse caso, quando o hip hop surgiu, qual foi a recepção que o pessoal fez nessa cultura? Porque às vezes é complicado. Quando algo surge, é bom que mexe com as cabeças das pessoas de forma a ser bem recebido. Agora, nesse caso, eu preciso saber como é que o pessoal recebeu o hip hop na fase em que surgiu. Mas eu queria saber qual pessoal, a pessoal adulto, pessoal jovem, qual desse pessoal? Bem, neste caso eu vou focar mais a pessoa juvenil. Não sei se o termo está correto, porque eu tenho visto que o hip hop, na maioria, são mais jovens, é mais feito por jovens, então acho que é a fase juvenil que eu vou querer me referir. Então, se o jovem é que fez, é porque o jovem encarou de bom grado, estás a ver? Aceitou aquilo como deve ser. Se o jovem é que vai assistir, é porque o jovem encarou de bom grado, aceitou aquela nova realidade. Do ponto de vista juvenil, muito bem aceito. Muito bem aceito. Agora, do ponto de vista dos cotas, porque era uma realidade nova, né? Ver calças largas, calças folgadas e tal. Era uma cultura que surgiu para exprimir sentimentos de diversas formas. Até o grafiteiro, né? Ele consegue exprimir. Ele pode escrever não a violência, né? Na sua arte de pintar, com um bom grafite e tal, com algum mistério, mas ele consegue dizer não a violência ali na parede. O breaker consegue mandar para nós ou experienciar sentimentos, ou exprimir sentimentos por via da sua dança, estás a ver? Então era uma cultura completamente diferente, e os cotas não viram aquilo de bom grado, associaram aquilo ao banditismo, estás a ver? Todos aqueles que aderiram ao rap naquela altura eram vistos como bandidos, eram vistos como pessoas que consumiam entorpecentes de todos os níveis, quer sejam sintéticos ou naturais. Éramos mal vistos, né? Tudo por quê? Porque se calhar eles viam a sociedade americana, a realidade da sociedade americana, e transportaram aquilo e fizeram tiraram uma conclusão daquilo que é
a sociedade americana e a música que de alguma forma veio de lá, estás a ver? Então, eles julgaram a sociedade americana, mas na nossa realidade, isso é completamente errado. Mas a juventude, é a juventude que até hoje dá o suporte ao rap, estás a ver? A juventude recebeu muito bem disso, não temos motivos para nos queixarmos. Yeah. Ok, muito bem. Visto que dentro do hip hop temos mais elementos, assim como o rap, o MC, o DJ, por aí fora, mas verifica-se que o elemento que mais aparece é o rap. Por exemplo, não há muita presença dos grafiteiros, por aí fora. DJs, olha, acho que estamos cheios de DJs. Ok, se calhar não no verdadeiro sentido, conforme é enquadrado com o rap, por aí a mandar suas rimas de improviso, por aí fora. Agora, o que é que o Kota Genza tem a explicar sobre isso? Uma vez que os outros elementos do hip hop não se fazem presente com muita garra. Os outros elementos não se fazem presente em Angola, brother, porque no outro lado está como deve ser. Na América está como deve ser. Na América tem grafiteiros, na América tem b-boys, na América tem DJs como deve ser. E quando o americano fala DJ, o conceito internacional de DJ é que DJ é um estafeta reciclador que atua na superfície de 2 discos e produz uma música. Não é aquele que pega num auscultador, seleciona uma música e disponibiliza. Esse na América é selecta. E esses, boa parte desses, encontramos em Angola. Que ele tem um set, né? Um sistema de som. Ele pega num disco, coloca no leitor, pega o headphone, escuta a música e disponibiliza. Esse não é DJ, esse é selecta. Porque um DJ atua na superfície dos discos e misturando 2 músicas e produz uma. Já vimos alguns exemplos, né, de música, por exemplo, um kizomba, a instrumental de um kizomba com a vocação de um rap, de um kuduro, Aquilo, os DJs na América funcionam exatamente assim. O próprio Kool Herc, com 4 discos, 5, 6, 8 discos, conseguia tocar uma noite. Por quê? Porque ele misturava, fazia aquilo que era até matematicamente impossível, estás a ver? Ele juntava 2 músicas e produzia uma, juntava mais uma e tocava. Acho que o pessoal estava ali a pensar que são coisas novas, era o mesmo disco, só a serem misturados e a serem multiplicados em música, e ele conseguia suportar as noites. Em Angola nós temos esse problema, não conseguimos fazer isso, temos que ter uma mala toda de discos, e senão não conseguimos sustentar a noite. Agora, todo o resto dos elementos em Angola, eles existem. Por exemplo, o street knowledge está ali, né? O conhecimento de rua está ali, a linguagem de rua está ali, os negócios precários de rua estão ali. O b-boy tem um representante legítimo, todos aqueles que pronto, expressam a sua, né, ou exprimem a arte de dançar, né, ou representam a arte de dançar. O street knowledge, street language, street entrepreneurial realism, esses não têm representantes legítimos, qualquer um pode representar. Esses elementos, né, que não têm representantes legítimos, em Angola nós conseguimos ver. Mas aqueles que têm, como DJ, como b-boy, como o grafiteiro, a exceção do rap que se tem aos montes, esses pelo menos estão mesmo mal, estão mesmo precários. Quanto a essa situação, será que não seria uma grande responsabilidade dos radicais, né, do hip hop angolano, por exemplo, promoverem mais cenas de forma a procurar uma presença desses elementos? Há situações que já passam da responsabilidade de quem quer que seja ele radical ou não, já passam da responsabilidade dele, porque é uma questão de profissionalismo, estás a ver? Temos que começar a profissionalizar as coisas. As pessoas tinham que fazer dinheiro por via do grafite, da arte de pintar, poder sustentar suas famílias por via da arte de pintar, poder sustentar suas famílias por via da dança, poder sustentar suas famílias, porque são essas, né, as artes que são precárias, né? O grafite, o b-boy e o DJ não diria que é precário porque muitos conseguem, mas não existe
educação ou formação para DJs naquilo que é o conceito universal. Existe aquele curioso que pega e vai tocando na festa desse, daquele, depois fica mesmo só ali, já não consegue evoluir. Tá vendo? Então, a necessidade de profissionalizarmos as coisas. Só quando profissionalizarmos as coisas é que as cenas vão andar como deve ser. Isso não significa que estamos a fazer por causa do dinheiro, não. Fazemos por causa do amor e o dinheiro tem que surgir como consequência da forma como vamos fazer a tal coisa. Porque também nós não vamos só fazer por causa do amor e esquecemos que esse amor que dedicamos ao rap ou ao DJ ou ao sei lá o que tem que gerar dinheiro para conseguirmos sustentar a carreira. Tá a ver? Vou dar um exemplo, né, para se calhar situar um pouquinho mais tanto no tempo como no espaço, principalmente no assunto. Existem muitos produtores que depois de algum tempo, por simplesmente foram procurar outros empregos. Aquilo é um luto para o hip hop. Por quê? Porque é um camarada que tinha que dedicar tempo no estúdio, vai ter que procurar outro emprego porque aquilo não está a lhe dar o suficiente para subsistir. Então esse é o nosso cancro, esse é o nosso maior problema. Quando conseguimos profissionalizar as artes todas, os elementos do hip hop, vamos ter mais elementos ou vamos ter mais representação, né, naquilo que está em volta, né, naquilo que são os elementos do próprio hip hop. Fora disso, mano, não há solução. Ok, muito bem, Kota Gangsta. Há pouco focaste um pouquinho sobre o muro de Berlim, não é? Então acho que precisamos de mais esclarecimento sobre isso, né? Só que sei que o Kota Gangsta nos esclareceu, então estamos a precisar mesmo. Nesse caso, o muro de... Até que ponto o muro de Berlim, não é, influenciou, por exemplo, o hip hop no mundo para vir parar até Angola? Esse tipo de políticas de mercado aberto, tá a ver? Quando tens um mercado aberto, as pessoas fazem aquilo que podem, né? Só vai depender da criatividade das pessoas. Quando havia a divisão entre as duas Alemanhas, não é? Essa divisão fazia com que a própria Europa ficasse fechada. E era muito difícil ir para a Europa naquela época. Então, nesse caso, o muro de Berlim é que separava, não é, as duas Alemanhas, é isso? Separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Quando partiram, ficou uma única Alemanha. Então, isso fez com que o mundo se unificasse um pouquinho mais. Principalmente o mundo europeu. E tudo, deixa-me te dizer que hoje tudo gira à volta da Europa. Hoje tudo gira à volta da Europa. Vou dar um exemplo. Para sair o melhor do mundo, só selecionam europeus. Ou seja, os que atuam na Europa. Então, a Europa tem a hegemonia, tem o controle da situação. Há um programa que eu gosto de ver, os 500 melhores golos, só apresentam campeonatos europeus. Campeonatos europeus, campeonatos assim, entre seleções, não é? Campeonatos do mundo e blá 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 blá. Competições entre seleções. Se aparecer, por exemplo, o golo de um jogador africano, é porque atua na Europa ou atuou pela sua seleção que defrontou uma outra seleção. E nunca os campeonatos locais da África. Nós temos bons campeonatos também. Eu acredito que pelo menos um campeonato em África deve ser digno de valorização. Pelo menos um. Na América, pelo menos um campeonato devia ser digno de valorização. Mas como a Europa tomou conta, né, das coisas, tem a hegemonia de quase tudo, a exceção de algumas coisas que estão mesmo lá nos Estados Unidos, né, mas tem a hegemonia de quase tudo. Então, tem muita influência até nas decisões e nos percursos ou no curso que o mundo toma. Quando o muro cai, houve uma abertura maior, houve maior facilidade de sair de um lado para o outro e também houve mais facilidade, até diz que foi o ano em que o hip hop emergiu na Europa. Foi o ano que o hip hop já lá esteve com África Bambata, que fez uma turnê em 86. Uma volta, está em alguns países. Mas
depois dali, não precisou ninguém fazer uma turnê. O hip hop emergiu, conseguiu furar as barreiras. Estás a ver? Tudo por quê? Por causa da abertura que a Europa, né? A Europa abriu-se e a partir do momento que a Europa abriu-se, o hip hop conseguiu expandir-se, conseguiu inocular-se ali como se fosse uma doença. E a partir do momento que o hip hop se expandiu, ficou mais fácil para os africanos, porque o sonho dos africanos, desde muito tempo, sempre foi ir viajar à Europa. Hoje o mundo todo faz rap, pelo facto do rap emergir para a Europa e tornar mais fácil para os países que estão de alguma forma ligadas à Europa. Né? Deixa-me dizer uma cena: a África do Norte tem fronteiras com a Europa. Tá a ver? Então as facilidades vieram por causa disso. Ok, Kota Gangsta, fala-nos um pouco então da evolução do rap angolano, né? A evolução do seu surgimento aqui em Angola até os dias de hoje. Bem, houve uma evolução do ponto de vista de produção mesmo. Do ponto de vista de lírica, há uma decadência, né? Ontem conseguia-se notar mais pessoas preocupadas mesmo com lírica como deve ser do que hoje. Hoje as pessoas chegam e escrevem uma coisa qualquer, bifei, não bifei, pronto. Esquecem que estão a praticar arte e a arte tem regras, estás a ver? A composição como tal deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O rap tem que seguir esses 3 passos. Vamos lá supor, estou a falar de um assunto fome em Angola. Eu vou fazer uma introdução do assunto para situar as pessoas, não ficarem no alheio. Vou fazer um desenvolvimento do assunto e depois vou dar uma conclusão ao assunto. A conclusão às vezes tem muito a ver com sugestões, né? Soluções. Mas vou precisar disso. Eu se tiver a mandar uma punchline, linhas para seja lá quem for, tenho que respeitar essas cenas. Hoje não se nota isso, nota-se letras muito fracas, muito medíocres, estás a ver? Tu ouves e letras que não te dizem nada, nesse aspecto não houve evolução. Hoje os beats falam por si, cantam, e o MC apenas fala, o MC apenas grita, o MC até às vezes pode não falar, e só por causa do beat ele consegue fazer sucesso. Então, houve evolução por parte de produtores, produção musical. A qualidade hoje é melhor, é mais aceitável, mas houve aquilo que eu chamo de retrocesso do ponto de vista de composição. Isso houve. Agora, houve um processo de mediatização, agora está a haver um processo de desmediatização. O rap está a voltar às ruas, que também vai fazer bem para as pessoas. Tá a ver? Ontem, por exemplo, alguns rappers não precisaram de rádio para serem famosos, nem rádio nem televisão. Houve um tempo que se você não tiver isso não conseguias. Mas hoje já se nota que pessoas só mesmo com a internet conseguem também serem famosas. Isso também é uma evolução, estás a ver? Mas é como tudo, todo processo evolutivo traz seus benefícios e traz suas desvantagens. Essa é uma regra da vida e nós temos que saber aceitar isso. Mas a fraqueza de composição dos MCs é algo que ainda podemos combater. Ainda podemos combater. E de que forma que podemos combater então essa situação? Aconselhar os MCs a fazerem um pouquinho de mais leitura, aconselhar os MCs a melhorar o seu coeficiente da inteligência, aconselhar os MCs a aceitarem, a gostarem de desafios. Estás a ver? Não é só chegar, não, escreve, depois de escrever a letra, faz uma análise, ratifica aquilo que achas que deves retificar, melhora aquilo que achas que é medíocre, para teres então uma composição como deve ser. Nós estamos muito preocupados, estamos apenas preocupados com o flow. Ok, conseguiste um flow bonito, mas a lírica também é importante. Estás a ver? A lírica também é importante. Por quê? Porque se disponibilizares a lírica na internet, ninguém vai notar o teu flow.
As pessoas vão analisar a lírica, o conteúdo, forma e a organização estrófica do verso. As pessoas vão analisar isso. Não vão analisar o teu flow, porque ali está apenas a lírica e não está o flow. Então é mais ou menos isso. Por isso é que a lírica é extremamente importante. O pessoal vai ter contacto com a lírica, então nós temos também que nos preocupar com essa cena. Estás a ver? Mas tem que haver vontade por parte das pessoas, tem que haver humildade, tem que... Porque assim, todos temos nossas debilidades. Se calhar umas por inépcia, outras por defeito. As por defeito é mesmo complicado. Mas as por inépcia, tu podes combater uma inépcia. Tu podes. É fácil até. É só ter treinamento específico e você combate lá a tua falta de habilidade. Nem só naquela área. Tá a ver? Ok, Cota Gangsta. Será que quando o rap surgiu, levou muito tempo para ter programas próprios? Isso, estou a falar em programas radiofónicos, programas próprios para promoção de músicos que faziam hip hop na altura? E acho que levou uns anos, né? Acho que levou uns anos. Eu tive... O primeiro contacto com, por exemplo, com o RC de Miguel Neto foi, se não estou em erro, em 93 ou 4. Miguel 92, 3 ou 4. Miguel foi lá ao estúdio do Mr. Paul recolher música porque tinha um top, acho que é 95, se não estou em erro. E foi ao estúdio do Mr. Paul recolher músicas para fazerem parte de um top. Então, a partir daquela data, as pessoas deram conta que tinha mais um programa de rádio. Ou seja, tinha um programa de rádio. Já anteriormente tinha alguns programas que eram feitos mesmo por rappers. Já não sei se é antes ou depois, mas tinha também programas feitos por rappers, mas de um circuito muito fechado, só entre eles. Mas tocava música nacional. E era um tempo em que se gostava muito de música nacional, ouvia-se muito música nacional. Os rappers ouviam muito música nacional, porque independentemente de alguma matéria que vinha do coisa, de fora, mas também não era tanto como há hoje, não se tinha tanto como se tem hoje. Então, as pessoas ainda tinham a cultura de ouvir música nacional. Acho que o ano seguinte, se calhar 96, se não estou em erro, surgiu o programa FM Expresso. Depois dali foram surgindo outros programas radiofónicos que também deram alguma força à música, mas se demorou algum tempo, deve ser 2, 3, até no máximo 5 anos. Ok, muito bem. E nessa fase em que surgiram esses programas, ou nessa fase em que vinham surgindo esses programas, quais são os músicos que já apareciam? Porque eu acredito que os Consciência Ativa, se calhar, já estavam nessa fase, não é? Porque já teve o Gangsta Peak, não sei se particularmente com os Consciências já tinham um contato direto, né, pela primeira vez com Miguel Neto. E nesse caso, quais são os músicos na altura que já davam cara nesses programas? Naquela altura eu já estava com Consciência Ativa. Eu comecei com Consciência Ativa desde o princípio mesmo. Desde o princípio mesmo. Existiam muitos rappers, né, naquela altura que de alguma forma aderiram aos programas de rádio. Mas são rappers que não foram feitos por esses programas. Não, que fez, por exemplo, Consciência Ativa foram os espetáculos de rua, espetáculos daqui, dali e pimbas. Então, algum pessoal da rádio foi buscando, né, aqueles que eles achavam que podiam dar alguma consistência aos seus programas e foram colocando, foram divulgando. Consciência Ativa foi um deles. Na altura, os SSP sempre foram, né, sempre foram mediáticos, sempre foram de rádio mesmo. Tinha o Father Mac, Cool Cleva com GC Unity ou sem GC Unity e tantos outros grupos que não me vêm agora, mas tinham já alguns grupos que já tinham alguma os radialistas já tinham simpatia pela música que esses grupos faziam, então pegavam e colocavam nas rádios a tocar, estás a ver? Independentemente de pouca qualidade na altura, mas já dávamos alguma garantia de talento.
então garante que, ou seja, o Kota Gangsta garante que o que mais promoveu o hip hop cá em Angola na fase que surgiu são os espetáculos de rua. Por quê? Porque primeiro, antes de ir para a rádio é se calhar o último dos processos, né? Começa na rua com freestyles, em casa com ensaios, na rua demonstrar com freestyle e depois nas casas noturnas, né? Ali onde se faziam os shows. Depois das casas noturnas é que dá-se o passo para a rádio, né? É um processo que se complementa, um leva ao outro. Se não passar por esses processos, se calhar tu não consegues chegar lá. Se não ensaiares em casa, tu não consegues fazer um freestyle na rua. Naquela altura fazia-se muito freestyle. Mas isso era fruto dos ensaios, porque tu não vais chegar no meio dos outros, você não está preparado e pimbas. Quando não estás preparado, te levam. Não tens como. Não tens como. Porque quando tu estás diante de pessoas para representar algo, para apresentar algo, você enfrenta uma porrada de sentimentos. Medo, ansiedades e outros sentimentos mais. Se você não estiver preparado, esses sentimentos tomam conta de ti e você pura e simplesmente não consegue falar, não consegue tirar nada, não consegue demonstrar. Então, esses processos são importantes até chegar à rádio. Agora, eu ainda acho que muitos foram os músicos que ficaram famosos sem ir para a rádio. E a rádio foi apenas um suporte, uma continuidade. Estás a ver? Foi apenas uma continuidade. Eu estou lembrado que, por exemplo, o MC-K, eu acho que foi em 98, se não estou em erro, 98 ou 99. Se não estou em erro, quando ele lança o sei lá que num espetáculo de Miguel Neto, a fama dele foi e não voltou mais para trás. Estás a ver? É rua, é espetáculo, não é rádio. Tanto é que, pela característica da música que ela apresentava, sociopolítico, uma música muito politizada, a rádio, como nós sabemos, controlada pelo governo, não aceitaria passar de forma nenhuma. Ok, muito bem então. Kota Gangsta, do seu ponto de vista, né, conforme temos visto o África Bambaataa a nível universal, não é? Como um indivíduo que tem a cara do hip hop, eu se pedisse ao Kota Gangsta que escolhesse um indivíduo que tem a cara do hip hop, quem o Kota Gangsta escolheria? Em Angola? Sim. Isso traz problemas. Apenas com a cara do hip hop, muitos têm o hip hop, né? O hip hop sério na veia. Até na América, o África é visto como aquele que estabeleceu as linhas mestras, estás a ver? E precisa-se alguém, né? Estás numa sala de aula, precisa-se um delegado para pôr ordem. Estás num país pequeno ou grande, precisa-se de um presidente para, de alguma forma, administrar o país de vários pontos de vista. Precisa estabelecer administradores para pôr em ordem. Precisa ter um corpo de polícia para manter a ordem e a tranquilidade. Estás a ver? Então, o África Bambaataa é apenas isso para o hip hop. Não é a pessoa mais importante do hip hop, não. Os outros também deram contributo. Até aqueles como Nelly, né, tem uma música assim muito badalada e tal. E independentemente disso, ele também dá um contributo. E nós temos que saber respeitar isso, estás a ver? Em Angola temos muitos a fazerem bom rap, muitos a representarem como deve ser. Infelizmente, alguns não conseguiram tirar bom proveito das coisas. Está vendo? Em alguma fase das suas vidas, de suas carreiras, foram criando barreiras aos outros MCs, então não conseguiram do tipo ser vistos como modelos. Não. Como exemplos a seguir. Não conseguiram isso. Então é meio difícil dizer fulano é que, fulano não, é complicado. Eu ainda prefiro ficar sem dizer, ou dizer que todos são cara de hip hop. Não, todos podem ser cara de hip hop, não faz mal.
Tá vendo? Ok, quando o grupo Calibrados lança o álbum Negócio Fechado, vemos que houve uma certa correria em muitos rappers. Eu não sei se Kota Gangsta deu conta. Por exemplo, muitos rappers por aí faziam underground e pronto, se calhar por alguma situação, né, do momento que o Calibrado deu sucesso com o álbum Negócio Fechado, também pegaram um outro rumo. Tem alguma coisa a falar sobre isso? O mundo é feito de influências, estás a ver? Se não analisares bem as coisas, você pode chegar à conclusão que o fulano só está a fazer sucesso porque fez uma música que toca, que vai às rádios. Mas se parares, pensares, analisares as coisas como devem ser, você é capaz de chegar a outras conclusões, ou a conclusões que te vão guiar, né, no caminho que deve ser, que deves seguir. Vamos lá ver. Calibrado fez um grande sucesso em 2005, tá bom, Negócio Fechado, um álbum que podemos considerar mainstream, mas um álbum bom, muito bom até de se ouvir, um álbum mainstream, fez sucesso, ok. Em 2008, se não estou em erro, ou 2007 ou 2009, Kid MC também fez muito sucesso com o álbum Underground. Onde é que está o problema? É no fator fazer numa linhagem underground ou numa linhagem mainstream? Não, é fazer bem as coisas, ter apoio e ter sorte. São esses fatores que de alguma forma ajudam para o sucesso do MC. Faz bem as coisas, faz as coisas de uma certa maneira, procura ter apoios e reza para que Deus te dê a sorte. Senão, não consegues, mano. Não consegues. Saíram muitos álbuns bons e nem fizeram sucesso. Faltou alguns elementos. Faltou sorte, faltou apoio, faltou mais divulgação. Faltou aquilo que os outros tiveram, estás a ver? Então não podemos pensar que faz sucesso porque és underground, fazes sucesso porque és mainstream. Não, fazes sucesso porque fazes música e essa música tem aderentes, tem discípulos. Só isso. Acho que depois dessa fase, depois dessa fase veio uma outra fase. Estamos numa conversa e vamos aqui analisar os dois. Nesse último tempo estamos a verificar muitas fusões. Se é evolução ou não evolução, isso vamos aqui conversar. Mas, de momento, queremos ouvir as palavras do Kota Gangsta. É assim, tipo, nós podemos ter uma opinião, duas opiniões diferentes da mesma situação, tá vendo? Sim. Alguém pode chegar e dizer que é evolução. O outro pode chegar e dizer, não, é mutilação. Primeiro, é uma decepção, principalmente aqueles que se consideravam underground, porque o underground tem uma mania, mano. O underground pensa que ele é dono do rap. O underground pensa que ele é dono do rap nos seus discursos. Mas a partir do momento em que esse underground saber que o rap começou de uma banalidade, depois é que foi usado para coisas mais sérias, ele já não vai pensar que ele é o dono do rap. Não, ele apenas vai respeitar os seus limites. Undergrounds que falavam tão mal de mainstream, hoje estão a fazer pop, que zomba, Kuduro. É triste, mano. Mr. K é uma decepção, mano. O rap vai continuar em luto. Pelo menos o rap que se faz em Luanda ou em Angola vai continuar em luto por muitos anos. Porque era um grande MC, isso é inquestionável. Em qualquer parte do mundo, se calhar, era um grande MC em qualquer parte do mundo, como já disse. Grande lyricista, era um gajo completo, tinha atitude, tinha flow, não sei se ainda tem, tinha um poder lírico muito forte, tu conseguias notar o conteúdo, forma né? E a organização estrófica dos versos eram como deve ser. Era 1 em 1 milhão. Sempre bateu no peito underground e tal, MC puro, MC verdadeiro. O Mr. K? Mr. K. Hoje está a fazer aquela coisa lá. Uma decepção. Um punidor do mal, alguém que eu sempre admirei. Tem um lado lírico muito forte. Muito forte.
nunca se assumiu como underground. Tudo por quê? Porque se calhar depois juntou-se a um grupo, mas se continuasse sozinho, seria visto como underground, porque a linhagem dele é social. O underground é todo aquele que tem uma linhagem social e defende um conceito e nunca larga. Não importa se ele é politizado ou não é politizado. O próprio Tupac tem uma postura underground e é por muitos visto como um revolucionário, independentemente de fazer G-Funk ou gangster rap. Porque por causa da postura do camarada, ele defendia os mesmos conceitos durante tempos seguidos, anos seguidos. Isso era muito importante, ou é muito importante para um ser humano. Então, pessoas que se desviam assim com muita facilidade, deixam tristeza. E principalmente, quem se desviar, faça antes de ser famoso. Quem se desviar, faça antes de ser famoso. Tornas-te famoso, depois te desvia para dizer que fui para ali porque aqui não estava me dá com bu. Não, mano, isso é bullshit. Agora existiam também aqueles que nunca emprestavam muito para o hip hop. Edi Tussa está melhor no samba. Eu sempre disse, o R&B não é um grupo de pessoas com muito talento. Têm talento, conseguiam fazer música bonita, era o segredo. Mas se pegares um daqueles manos, com todo o respeito, tenho a minha opinião, mas é livre, pegares um daqueles manos e colocar com um rap assim, não diria um rap, não importa se é suburbano, mas um rap mesmo com tudo no sítio, você ia ver, ia notar as diferenças entre um e o outro, estás a ver? Então a saída de um ou de todos, mano, não afeta ao rap, não prejudica ninguém, só ajuda, estás a ver? Só ajuda, os manos estão bem onde estão, podem ficar ali para sempre. Agora, aqueles que eram mesmo pedras basilares, não, deixaram um buraco e é triste, mano. É triste. Ok, Cotaguença, podia nos falar um pouco do Mr. Paul? Mr. Paul é senão aquele que mais gravou rappers na década de 90. Mr. Paul é dos primeiros estúdios, dos primeiros camaradas a montar um estúdio naquela altura, e ali era uma espécie de ponto de encontro dos rappers. Eu conheci muitos rappers no Mr. Paul, eu conheci Bud Brothers, ficávamos ali enquanto eles estão a gravar e você está à espera da tua hora, estás ali a fazer freestyle com os manos, estão ali a fazer amizade, a trocar ideias e tudo mais. Então Mr. Paul, se a Angola tivesse estrutura como tal, era um cota que devia ter homenagens mesmo. Não, devia ter homenagens. Por quê? Porque o que é rap? É um estilo de música, tá bom. Mas o rap consegue sustentar-se sem um produtor, não consegue. Certo? Então, se não consegue, o produtor é muito importante para unir a batida à rima. Depois, gravar num aparelho, misturar, equalizar como deve ser e disponibilizar. E o Mr. Paul foi dos primeiros a fazer isso. Tudo bem que o sistema de trabalho era que aquilo que hoje não se aceita, né? Porque gravou agora, meteu num disco e tal, tu levas. Mas pelo menos deu contributo. Não importa como, mas deu um contributo muito grande. E o Cota hoje é esquecido, hoje não é mencionado, hoje não é chamado para falar do seu contributo. É muito triste. Começamos a ver que o país não vive de memórias. E um dia nós também ficamos mais velhos, entramos naquela idade que o Cota está e também estamos esquecidos. Isso preocupa para caramba. Vimos nos Estados Unidos pessoas a tomarem iniciativas. Se calhar também é isso que está a nos faltar. Começamos a tomar nossas próprias iniciativas e não esperar só que o governo faça, que o Ministério da Cultura faça. Nós temos que começar a tomar iniciativas e olhar as coisas na perspectiva da união. Não muito da eu sou isso, sou aquilo. Essa vida de eu sou isso, sou aquilo só está a separar as pessoas. Tá a ver? Amanhã cada um de nós atinge uma certa idade e é esquecido. Depois ficas doente, tem que fazer comunicado na rádio, contribuição de 100 kwanza a cada pessoa. É triste, mano. Pronto, Cota Gangsta.
que se deve então essas fusões? A que se deve esse problema? Eu embalei, nem sequer falei das fusões. Na minha perspectiva, desesperança, estás a ver? Tipo, né? Vamos lá ver. Estás a fazer rap há 10 anos ou mais. Não tens nada. O outro está a fazer samba, puto português está a fazer samba há 3 anos, tem um carro de $100 mil. Você, não, vou fazer uma também samba, porque o puto português que está a fazer samba e tem um carro de $100 mil. Nós esquecemos que, independentemente de fulano ter um carro de $100 mil, é pobre ainda. Então nós não devemos levar a vida mediante aquilo que vemos, né? Ok, fulano, Rick Ross tem fios de ouro, eu também tenho que ter. Não, vai com calma, mano. Vai devagar. Vai mesmo devagar. Porque ter um carro caro, fazer sucesso e ter um carro caro, não significa propriamente que o camarada tenha muito dinheiro. Porque sabemos que o nosso mercado ainda é precário, ainda é escasso, ainda é deficiente. Então temos que ter calma, fazer as coisas como deve ser. Se, por exemplo, fizeres um contrato ou uma música ou um disco e ter um sucesso e conseguires 20, 30, 40, $60 mil, não vais logo meter num carro de 50 e ficar com 10 para pôr na roupa e viver da imagem, depender dos espetáculos. Não. Pega nesse valor e cria um investimento que te vai dar dinheiro. E você aqui, porque um músico também é um investimento, é uma empresa. Tu crias um outro investimento ali que está a faturar e você aqui também está a faturar. Então os dois trabalham junto para ver se você consegue crescer economicamente. A partir desse momento em que consegues estrutura econômica, não te vais bandear para outros estilos por desesperança, porque tens fome. Não. O pessoal só está a fazer isso porque algum pessoal até tinha já boa vida, mano. Gastou tudo no carro, depois a vida ficou precária, ficou difícil, sentiu fome. Vou fazer samba, vou fazer kizomba, porque o fulano fez e deu-se bem. Não é por aí, mano. Temos que ter mesmo juízo, não há catruques. Temos que começar a pensar. Nós parecemos irracionais, estás a ver? Nós não pensamos. Queremos viver uma ilusão temporária do que viver uma realidade eterna. O pessoal que está a fazer, vou repetir isso, e eu falo isso em todas as entrevistas, o pessoal que está a fazer fusão mal feita, uns até mal feito, tão desesperados, é por fome, mano. É por fome. Ok, Cotaguense, acho que estamos já na reta final da nossa conversa. E para finalizar mesmo, queremos um slogan pessoal sobre o hip hop. Slogan do tipo, uma definição, é isso? Ok. Bem, hip hop começou a ser definido como sobre os quadris, né? Mas é como tudo, os processos evolutivos existem para tal. Depois de algum tempo, ficou High Infinite Power, H High, I Infinite, P Power, H Helping, O Oppressed People. High Infinite Power, Helping Oppressed People. Alto poder infinito para a ajuda dos povos oprimidos. Esses povos oprimidos são os povos da África. Esses povos oprimidos são os povos que foram tirados do Congo, foram levados para a Bélgica, foram tirados da Angola, foram levados para o Brasil, foram tirados da África, foram levados para a América, para a Europa, para construir o mundo. Esse é o povo oprimido. Hip hop é a música que exprime o sofrimento dos povos oprimidos. O povo africano no mundo todo. Ok, o Cotaguense, se pudesse mandar uma frase curta e apelativa sobre o hip hop, por exemplo, eu posso dizer, não é? Hip hop é a força suprema universal, por exemplo, né? E há uma frase curta e apelativa. Qual seria do Cotaguense? Tudo à volta do hip hop. Bem, uma frase capelaço, hip hop. Eu ia mais por paz, amor e união.
Sem isso, sem paz, sem amor, sem união, vamos ter um hip hop em fragmentos, e isso nós não precisamos, estás a ver? Como ilhas, atuar como ilhas, um pouco aqui, outro pouco ali, não. Precisamos criar estruturas, unificar, criar estruturas e levar o rap adiante. Sem isso nós não vamos conseguir. Podemos defender a opinião ou a definição de hip hop como um alto poder infinito para a ajuda dos povos oprimidos, mas sem criar amor no coração, sem criar paz no coração, na mente e unidade entre nós, não vamos a sítio nenhum. Vamos ser um pouquinho mais conscientes. Cada um faz aquilo que lhe apetecer, mas faça bem. Quando tiver a mudar de estilo, pensa se estás a mudar porque queres mudar ou é porque é fome. Se for por fome, mano, mesmo a fazer com o duro, vais sentir fome. O exemplo é esse bem que ficou preso porque não tinha dinheiro para pagar a sua multa. Faz com o duro, mas também está a sentir fome, estás a ver? Então vamos fazer hip hop, vamos nos amar, vamos criar paz entre nós, vamos nos unir. Esse é o apelo que eu deixo para os fazedores de música, independentemente daquilo que nós estamos a discutir aqui, se é hip hop, mas para os fazedores de música de uma forma geral, estás a ver? Essa é a minha dica. Ok, obrigado, Kota Gangsta. Yeah.